Esta parábola também está posicionada no Evangelho de Mateus, imediatamente após ouvirmos os sermões escatológicos de Jesus, do capítulo 24. Na última parte do capítulo 24, Jesus vai fazer um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, entre os santos e os ímpios, que haverão, pela repentina vinda do Senhor, participarem. Então, isto é muito intenso, embora tenha uma interpretação que devemos observar muito bem. Todavia, é importante dizer o quanto nós precisamos estar bem próximo de mensagens escatológicas ao que diz respeito à vinda do Senhor. Por quê? Porque nós participaremos da vinda do Senhor. Ninguém sabe quando. Se alguém escrever um livro dizendo a data, a hora e o momento, ele vai ter que mais cedo ou mais tarde se desculpar, porque o próprio Cristo, o Filho, disse: só o Pai sabe. Então, não cabe a nós, que estamos em um assunto escatológico, ficarmos especulando a vinda do Senhor. Cabe a nós observarmos os sinais e também vigiar, porque se tem alguma coisa aqui de muita intensidade, é o aviso de vigilância. É como alguém que está tão preocupado comigo e com você e está nos dizendo: esteja preparado. Não é te prepara, é continua te preparando. É tão intenso que é uma ideia de permanência no alto, é uma ideia de estar no pé da cruz, é a ideia de eu e você estarmos diariamente buscando a presença do Senhor. Fazendo uma rápida recapitulação a respeito desses personagens, eu creio que ninguém discorda de mim que o noivo é Cristo. Está muito claro. Há quem discorde que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Eu digo aos irmãos que eu creio que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. É de forma alegórica, é de forma figurada, porque o Espírito Santo não é azeite, ele é fogo, ele é água, ele é vento, ele é muita coisa dentro do contexto simbólico, porque ele se parece com todos esses símbolos em suas mais diversas ações. Todavia, o Espírito Santo é uma pessoa que está no meio da igreja. A Bíblia é muito intensa em dizer que o Espírito está no meio da igreja, andando na igreja, tratando com a igreja, convencendo o pecador dos seus pecados, trabalhando na vida dos perdidos e incentivando aqueles que já creem a se manterem vivos pela presença do azeite. Agora observe uma coisa muito linda: as virgens, dentre elas 5 prudentes, onde foi dito, é a igreja verdadeira, é a igreja militante. As 5 loucas é a igreja nominal, é a igreja hipócrita, é a igreja que é apenas visível.
ela está patente aos nossos olhos. Todavia, nós não temos autoridade de julgá-la, porque cabe ao noivo fazer isso. Ele não autorizou qualquer pastor terreno, ou que está pastor, porque nós não somos pastor, só ele é. Nós estamos pastores. Estar é um estado de ser. Nós estamos. Ele é o sumo pastor. Ele é o perfeito pastor. Mas bem, irmãos, que bom que ontem o pastor Manuel, ele fez um levantamento muito interessante do contexto histórico, daquilo que Jesus quis passar para quem ele estava pregando exatamente naquele momento, e era muitíssimo importante que assim fosse. As parábolas de Jesus, elas nunca foram desconhecidas de quem estava ouvindo. Por quê? Porque o Senhor, ele usava a cultura, ele usava as coisas daquele tempo para que fosse muito bem recebida, para que as pessoas fossem edificadas. Lamentavelmente, nem sempre tem sido assim hoje. Há muitos artistas, há muitos homens dando espetáculo, há muitas pessoas que querem a glória de Deus, mas a glória de Deus ele não reparte com ninguém. A glória é dele, o nome é dele, é ele que é exaltado em todo o tempo. É por isso que nós temos que cultuá-lo sempre, dando a ele a glória devida. Sempre foi por ele, sempre é ele, nunca é nós. Ele é o motivo de estarmos aqui. E quando olhamos para esse texto, que muda-se na Bíblia as mensagens, mas nunca muda o tema. Toda mensagem bíblica tem como tema exaltar a Jesus. Se a mensagem bíblica não exaltar a Jesus, é melhor ir embora, porque vai ser cansativa, vai ser enfadonha. Mas quando o propósito do pregador é dizer: eu estou atrás, tu está na frente, eu sou pequeno e tu é grande, aí nós começamos a entender que a glória é dele, que o louvor é para ele, que todo reconhecimento de transformação é dele. Diga-se de passagem, um jovem rapaz que aceitou a Jesus aqui pela manhã, o Eduardo está aí. Se está aí, levante a mão, está bem ali. Muito bem, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Chegou, se entregou a vida a Jesus. Mas, irmãos queridos, depois de tudo que já ouvimos, e ouvimos, graças a Deus, muito bem, acerca desta parábola, deste texto escolhido, eu entendi no Espírito de Deus ainda compartilhar com os irmãos, para acrescentar, para agregar, para me juntar a os companheiros que pregaram, algumas lições, diga lições, algumas lições que nós podemos colher desta parábola, porque a Bíblia, ela é mais atual do que o livro de amanhã, ela é mais atual do que o jornal que vai sair agora. Então assim, a gente lê a Bíblia e entende que ela teve um momento. Histórias verídicas da Bíblia tiveram um dia, uma hora, um mês, um ano que aconteceu. Porém, ela é tão intensa que a intenção da Bíblia não é contar história. A intenção da Bíblia é convencer o pecador. A intenção da Bíblia é fortalecer a igreja em sua militância. E aí a gente olha para esta parábola e nós colhemos lições que não foi para a data que ela foi escrita. É para o hoje, ou a partir de hoje,
até que ele volte. Se terminarmos este congresso, este culto de ação de graça, esse trabalho, esse esforço que todos nós fizemos para estar aqui, e se quando passar daquela porta algum irmão disser assim, qual é o tema, e o outro disser, eu não sei, não valeu a pena. É preciso que a igreja seja edificada. É preciso que a igreja seja abençoada. É preciso que a igreja entenda a mensagem proposta. E daí vem da parte de Deus esse entendimento. Quais lições, Senhor, eu posso colher para mim e para os meus irmãos desta parábola para os dias de hoje? E o primeiro entendimento e ao mesmo tempo lição é que todas eram virgens. Todas eram virgens. Todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade. Ela não teve associada à espiritualidade. Ela é ligada ao contexto religioso, à cultura religiosa. Ela é ligada ao sagrado. Na parábola, tanto os prudentes quanto as loucas eram virgens. Agora olhe para mim, isso não significa que algumas, no contexto da mensagem, iriam perder a salvação. Mas digam comigo com um olhar assustador, elas nunca foram salvas. Elas só eram virgens. Entenda isso. Religiosidade. Elas eram 10 virgens que saíram de casa ao encontro do noivo com suas lamparinas acesas com azeite. Se nós pensarmos nisso, nós podemos entender assim: eu fui no culto e o Espírito Santo me deu um abraço de amor, mas então o que aconteceu? Veio ao meio do mundo aquela convicção momentânea ou aquele pensamento. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos: a nossa vida cristã, ela é uma caminhada contínua de fé. Aleluia. Sabe por que o azeite aqui ele é muitíssimo importante para a nossa manutenção? Por ele exatamente simbolizar este Espírito Santo. Elas eram 10 virgens, elas estavam todas com as suas lamparinas acesas, mas as prudentes disseram: eu preciso ter reserva. Aleluia! Eu não posso ler a Bíblia uma vez por semana. Você não pode lhe dar este direito. Isso é um direito confuso. Você vai andar que nem carro de camarada imprudente, o tempo todo na reserva. Você precisa entender: as virgens loucas em nenhum momento foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. Sabe por quê? Porque o cristão ele tem que ter identidade. Você não pode ser uma pessoa hoje e amanhã outra. Você tem que entender que tem caráter de Deus aí. Que a ação de Deus ela precisa ser de continuidade em continuidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Não é conheçamos e depois daqui a um mês nós vamos
exatamente ler a Bíblia de novo para a gente poder começar a continuar a conhecer. Ou é ou não é. Que palavra dura. Pois é, quem não comer a carne dele, quem não beber do sangue dele, não é. Não é. Ou tá ou não tá. Ou é ou não é. Ou sou ou não sou. Esse negócio de alguém te perguntar por onde tu anda, tu és um servo do Senhor. É que é que eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou como o profeta Samuel, que de Dan a Berseba, ou seja, de uma extremidade a outra dentro de Israel, ele era conhecido como profeta de Deus. É como mais ou menos assim, lá vem Samuel. Aí vem coisa. Mais ou menos assim. Quem vem ali, Samuca, quem não gosta vai logo para casa. Porque quem gosta fica, porque ele vai falar. Não é assim? Porque Samuel era o cara? Não! Porque Samuel andava com azeite. Dentro e na reserva. Porque ele falava com Deus, ele andava com Deus, ele orava a Deus, ele tinha uma relação com Deus, ele tinha muitas dificuldades, muitas lutas, inclusive algumas delas narradas nas Sagradas Letras. Todavia, ele era um homem de Deus conhecido de Dan. Então é preciso que eu entenda isso. A parábola começa fazendo, a princípio, um anúncio que ainda não tinha havido uma separação. Agora, olha bem, irmão, se aqui a religiosidade ela se refere à virgindade e a virgindade se refere à religiosidade, nós claramente podemos perceber então que a tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Eu disse ontem, hoje pela manhã, religião separa, religião apaga a graça, religião divide, religião julga, religião fere. A minha mãe é católica, eu sou o mais novo dos filhos. Quando eu aceitei Jesus, eu entrei todo errado com ela. O Senhor disse: nunca tu vai ganhar com a mãe assim. Não entra batendo de frente. Entenda, é um processo. Mas eu creio em uma promessa de Deus. Eu creio. Eu creio que minha mãe não vai fechar os olhos antes de aceitar a Jesus. Ela diz para mim: filho, eu já aceitei Jesus. Eu digo: sim, mãe. Então vamos neste processo. Eu preciso entender que religiosidade ela me atrapalha. Eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando de religiosidade que te leva à libertinagem. Religiosidade nunca mudou ninguém, pelo contrário, mudou para pior, porque ela criou uma cultura de entendimento em sua mente que só você acredita e mais meia dúzia contigo. O religioso ele tem um problema. Ele diz que vive pela graça, mas ele tem certeza que é as obras deles que vão salvá-lo. É verdade. Agora, quando ele é espiritual, ele começa a entender que ele é um eterno dependente. Não basta ser virgem,
é preciso ter azeite. Se virgindade está ligada à religiosidade, não basta ser virgem. É preciso, e isso é um assunto também alegórico, simbólico. Eu não estou falando da virgindade literal de uma donzela. Eu estou falando da ideia de você construir uma virgindade em sua vida, porque você se acha tão bom que você é religioso. Então, quando eu oro, quando eu falo, essa ideia de que eu sou cabeça, não sou cauda, eu estou em cima, não estou embaixo, eu sou grande, não sou pequeno, isso só vem de religiosos. Porque de dependente, o tempo todo ele tem cara de dependente. O Senhor diz assim para ele: alguém, você vai pregar hoje para a glória de Deus. Por quê? Porque ele é dependente. Ele é tão dependente que ele nunca abre mão da reserva do azeite. Sabe por quê? Porque a sobrevivência dele é o azeite. E ele não corre o risco de colocar azeite apenas na lamparina para que ele não seja tomado de surpresa. Ele está sempre abastecido pela graça, pelo amor, pela presença do Espírito Santo em sua vida. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas onde foi o problema? Saíram sem reserva de azeite. Está lá no versículo 3. Eram virgens, estavam com azeite, uma quantidade de azeite, mas saíram sem a reserva de azeite. Agora, irmãos, uma segunda lição que eu aprendo aqui é que as aparências enganam. Tu sabe como é que a gente julga? A gente julga o seguinte: se a pessoa prega para balançar o esqueleto de todo mundo, se você vê alguém pulando, falando em línguas, e eu quero dizer, eu sou pentecostal, eu gosto do poder genuíno, não forçado. Se alguém canta impecavelmente, com todas as notas pontuais para o louvor de Deus, tudo isso é lindo. Mas uma coisa eu lhe digo: as aparências enganam. Aí a gente logo julga assim: é bom, esse deve orar demais, meu Deus, que unção, que poder. Aí a gente confunde a emoção com a unção. Aí a gente confunde a barulheira com a presença do Espírito Santo. E aí, ó, pega essa, irmão. Não funciona assim. Evangelho não é isso. O Evangelho faz a gente chorar, o Evangelho faz a gente pular, o Evangelho nos capacita, o Evangelho faz a gente louvar, o Evangelho faz a gente fazer e viver muitas maravilhas com Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: as aparências enganam. E se tem alguém que se engana, somos nós, os seres humanos. Sabe por quê? Porque não é na abundância, não é quando tudo está resolvido, que nós podemos fazer uma avaliação de alguém ou de nós mesmos. Na verdade, é na provação. É quando o alicate apertou o dedo. É quando a luta está dura. É quando o choro ele é por segundos para sair. Aí você vai entender se tem azeite na reserva. Quando começa aquele chororô de crente mimado, vou me matar, não vou mais para a igreja,
Não vou mais cantar. Não vou mais falar. Não vou mais falar com aquele irmão que está lá no canto direito da quinta fileira. Ele me olhou com o bigode torto. Aí você começa a criar em sua cabeça as fantasias. Não tem azeite. Porque se tiver azeite na reserva, você vai dizer: isso não tem qualquer valor para mim. Isso não é importante para mim. Eu vou lutar, porque eu estou aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que na igreja existem pessoas com diversos níveis espirituais, ou seja, existem pessoas na igreja com níveis de azeite diferentes. Como é que é isso, pastor? Quem é? Não sei. Isso aí é trabalho do nosso Senhor. Agora, uma coisa eu lhe digo: quando nós detectamos isso, porque a princípio eram 10 virgens, a princípio estavam todas com a lamparina acesa, não tinha como ver, mas a aparência engana. As 10 eram virgens, possuíram lâmpadas, e pelo que o versículo 8 vai dizer, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Isso é muito importante. Elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Até então, as aparências enganam. Aí, nesse momento, olhe bem, nesse momento, vem uma grande separação. Talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Irmãos, se eu não perguntar cadê os irmãos que congregam com o pastor Rony, eu não vou saber. Cadê os irmãos que congregam com o pastor Diógenes? Eu não vou saber. E por aí vai. Por quê? Porque está aqui a igreja, visível, reunida, junta, todos cantando, todos adorando, todos estão cumprindo cabalmente o seu ritual de adoração. Se a Deus ou não, eu não sei. Se em espírito e em verdade, eu não sei. Por quê? Porque o lugar não define. Quem define é a sua vida diante de Deus. A mulher, a missionária que Jesus ganha, diz a ele: Senhor, é aqui no Monte Gerizim, ou é lá em Jerusalém o lugar perfeito para adorar? O Senhor diz: não é lá e nem é aqui. Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Qual é o perfeito louvor e a perfeita adoração? Em espírito e em verdade. Não tem outro método, pastor? Não tem. Ou é em espírito ou em verdade, ou não tem acordo. Ou é com um coração contrito, quebrantado, ou é com um coração devoto a não se conformar em apenas chegar ao templo, mas ter a oportunidade de sua mente, de sua alma, do seu ser chegar ao céu todas as noites, manhã e tarde, que você entra coletivamente com a igreja na presença de Deus, ou até mesmo individualmente. Eu preciso entender isso
porque senão eu vou entrar em parafusos. Eu preciso entender que é impossível humanamente eu poder fazer uma separação até que eu entenda, e aí isso eu tenho que ter a minha certeza. Quantos têm certeza de serem salvos? Agora pega na mão do teu irmão aí e olha no olho dele, irmão, mas constrange ele mesmo. A minha intenção é, não, pastor, o nosso vai olhar ele, o Senhor vai olhar ele. Não é para tu olhar para dois irmãos, é para tu olhar para um irmão. Diz para ele assim: tu é salvo, rapaz? Vem! Só tem um jeito. É salvo ou não é salvo? Porque é exatamente essa palavra, é exatamente esse nível que Deus quer que nós nos encontremos. Nós somos idênticos em nossa forma de adorar, diferenciamos em poucas coisas. Nós somos idênticos em uma caminhada de vida, mas diferenciamos em poucas coisas. Só que é o seguinte: ninguém cai nas grandes coisas, são nas poucas, são nas pequenas. As grandes coisas não nos fazem tropeçar, são as pequenas. E os pequenos detalhes da vida cristã vão fazer de você ser louco por Deus. É quando você, por exemplo, abandona a leitura da palavra, mas continua indo para a igreja. Vai chegar um momento que você vai entender assim: eu estou perdido dentro da igreja. Você lembra do filho pródigo? Todo mundo prega sobre o filho pródigo e diz: ele voltou para casa. Ele volta para casa arrependido. Só tem uma coisa: dentro da casa do pai tinha um filho perdido. Por quê? Porque o filho mais velho, em vez de se alegrar com o mais novo, ele ficou irado. Então eu quero te dizer que tu pode estar dentro da casa perdido. É preciso que você entenda que assim: olha, Senhor, eu quero ser uma virgem com reserva de azeite em minha mão. E como é difícil conseguir separar alguns crentes nominais de crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, eles ouvem os mesmos sermões, eles cantam os mesmos louvores, eles oram fervorosamente, eles pregam eloquentemente, eles são usados para curarem doentes, eles expulsam demônio e dizem levar a Cristo. Olha como é idêntico. A parábola fala do azeite, porque o azeite é o ponto crucial da vida cristã. Observando que ele é o símbolo do Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo não pode fazer nada. O Espírito Santo é o nosso amigo fiel. O Espírito Santo é aquele que nos trata, nos transforma, nos cura, nos faz. Agora observe uma coisa: enquanto não há uma separação, nós estamos nesse estado. As loucas enganaram aos homens, mas não enganaram a Deus. Curiosamente, esta parábola, versículo 12, vai dizer: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. As 10 estavam juntas, as 10 foram. Mas ver como você, talvez, irmão, e eu digo isso até com uma certeza, você não conhece essa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que ela pensa. Você não sabe exatamente a que nível espiritual ela está. Você não sabe com o que ela está preocupada.
Talvez ela esteja preocupada com a conta que vai vencer há 10 dias, porque a ansiedade toma conta da vida dela de uma tal maneira que ela esquece de botar azeite. Ela consegue viver uma vida humana dentro da igreja, mas não espiritual. Ela consegue viver uma vida religiosa dentro da igreja, mas longe da comunhão. Ela não tem comunhão com Deus e nem com a igreja. Ela está na igreja, ela está, na verdade, observe, as 10 virgens foram ao encontro, não tinha separação até então. 5 do lado, 5 do outro, todo mundo dava glória a Deus e aleluia, todo mundo dizia, Deus seja louvado, todo mundo dizia amém, todos cantavam, se perguntavam, todo mundo cantava, todo mundo pregava. Eram idênticas, mas elas achavam que estavam enganando a Deus, elas estavam enganando aos homens. Jesus ele vai usar praticamente a mesma expressão em Mateus 7:23, lá no finalzinho do Sermão do Monte, quando ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ali a palavra conheci e aqui a palavra conhecer, elas não são as mesmas palavras, mas elas têm no original do grego a mesma intenção de dizer: eu nunca te vi, não sei quem tu é, se brincar, eu não sei nem teu nome, eu não sei exatamente quem é você, mas Senhor, em teu nome, meu nome não, você fez no seu nome, você sempre quis glória, você sempre quis aparecer. Eu conheço uma historinha, se é verdade eu não sei, já ouvi, que tinha um irmão que ele orava muito, e teve um dia que ele não foi orar. Aí o diabo deu um brado no ouvido dele e disse: e aí, você não vai orar hoje? Aí ele disse: quem é? Ele diz: é o diabo. Mas você está me incentivando a orar, diabo? Aí ele diz assim: é, porque toda vez que tu ora, tu te acha. Toda vez que tu te ajoelha, tu te sente melhor no meio. Entenda uma coisa, irmãos. A gente ora para a glória de Deus. Aleluia! Outro dia eu vi um pregador lá na igreja, a gente estava fazendo um seminário de missão. Ele disse uma coisa interessante, não que eu nunca tinha ouvido, mas eu ouvi daquela forma diferente, aquilo me marcou. Ele fez uma pergunta bem básica, e ele disse assim: eu vou fazer para os irmãos, talvez nem todos respondam, talvez poucos respondam, mas pregamos para libertar um pecador? Esse é o nosso contexto principal, sim ou não? Não. Nós pregamos para a glória de Deus. Enquanto eu e você não entendermos que somos canais, instrumentos de Deus para glorificar o seu nome, nós vamos sempre achar que porque a gente prega de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer hora, ou que a gente levanta às 5 da manhã para orar, a gente é. A gente não é. A gente continua a mesma pessoa. Pastor, mas o Senhor está nos deixando de incentivar, de orar? Não. Eu estou lhe dizendo: busque a Deus humildemente. Todas as vezes que tu te ajoelhares, todas as vezes que tu abrir a tua Bíblia, todas as vezes que tu jejuares, todas as vezes que tu buscares a Deus, você entenda uma coisa, olhe para mim. Você entenda uma coisa. Você faz isso para a glória de Deus. Você sabe qual é o problema da louca? Ela é louca porque ela acha no íntimo dela que ela não precisa de Deus, que ela não depende de Deus, que ela, na verdade, e aí eu vou pegar uma interpretação
emprestado um pedacinho daquilo que essa parábola alguns teólogos defendem. Esse talvez foi o grande problema de Israel. Israel, ele achou o seguinte: o oráculo de Deus, ou seja, a lei, o Senhor deu para nós. A circuncisão, o Senhor deu para nós. O Messias nasceu na nossa nação. Por aí vai. Cingiu de orgulho. Aí Paulo vai na carta aos Romanos e quase toda ela vai dizer assim, ó. Quase toda ela vai dizer assim, ó. A carta aos Romanos, que nada disso iria salvar os judeus. Paulo, no capítulo 9 da carta aos Romanos, lamenta a situação espiritual de Israel. Ele diz: eu vou dar, ou eu dou, Senhor, a minha vida para poder ver a salvação de Israel. Embora ele soubesse que aquilo era impossível, porque só Jesus era o Cordeiro perfeito e é. Então entenda uma coisa: nós precisamos baixar a bola e nunca nos orgulhar daquilo que Deus faz em nós. Tudo que Deus faz em nós é para a glória de Deus. Tudo que Deus é em nós é para a glória de Deus. Uma coisa, uma terceira lição: as lâmpadas apagadas. Eis o ponto limite. As lâmpadas apagadas. E por que dizer isso? Porque ao verem que o Senhor iria tardar, e olhe bem, olhe para a sua vida cristã. Olhe para a sua vida cristã. O noivo tardou. Quando nós olhamos para este momento em que a igreja está vivendo, a promessa foi nos dada há mais de 2000 anos. Há quem diga: o Senhor está tardando. Há quem diga: eu vou sentar um pouquinho na sala da salvação e aguardar o Senhor. Há quem diga: eu vou dar um passeio no mundo, porque eu ainda estou novo. Ou então, como o Senhor está tardando, vai dar tempo de eu me reconciliar, vai dar tempo de eu voltar para a aliança. Eu quero lhe dizer que tudo isso é engano. Eu quero lhe dizer que o Senhor Deus, Ele quer que você ande em um nível espiritual de vida, que você tenha capacidade dentro da sua casa, de olhar para o seu filho, para a sua filha, e não simplesmente ligar para o pastor quando este ou esta está doente. Ele quer que você tenha capacidade de olhar para este filho e dizer assim: em nome de Jesus, seja. Ele não está dizendo para você anular o seu pastor. Ele não está dizendo para você desrespeitar. Ele está dizendo: você também é um instrumento de Deus. Você precisa ter um nível espiritual na sua caminhada, que você tenha visões espirituais, que você tenha uma visão de um nível que você consiga discernir o mal. Quando eu lhe digo: não deixe a lâmpada apagar, é que você não pode brincar com a tão grande salvação. Se por um lado inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos,
há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. O pastor ontem disse uma coisa interessante. O Senhor disse que no céu nós iríamos ter surpresa. Encontrar quem não imaginávamos encontrar e nos surpreender em não encontrar quem achávamos. É por isso que eu digo: a aparência engana. É verdade. Verdade. Eu não quero que meus irmãos me considerem por eu ser o pastor presidente de uma convenção e coordenador no Piauí e não sei aonde, e presidente não sei da onde, e o chefe do terceiro não sei o que, e isso e aquilo. Eu quero que meus irmãos me vejam como seu irmão. Aleluia! Você está entendendo a mensagem? Glória a Deus! Os nossos títulos nessa terra eu troco todos por minha salvação. As nossas patentes, elas só servem para cá. Lá, todo mundo precisa continuar certo. Aleluia, Jesus! A gente precisa entender uma coisa muito séria. Quando nós falamos na nossa vida, a gente precisa entender que se hoje é impossível separar, haverá um momento em que nós iremos duramente ver, visivelmente, quem é bode, quem é ovelha, quem foi e quem nunca foi. E isso acontece no apagar das lâmpadas. Isso acontece, como no dito popular dos dias de hoje, no 45 do segundo tempo. Mas não é para ser assim. O cristão nominal, com a sua fé histórica, não conseguirá manter a lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Esse é o grande problema. Não é ter agora, é ter sempre. Não é ontem eu estava bem, hoje eu estou mal. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que lutar para manter o nível espiritual. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Quantos dias temos levantado com mais vontade de desistir do que de continuar? Quantos dias nós temos passado de muita opressão, de muita guerra, de muita luta? A Bíblia vai dizer no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10, que nós somos tentados, senão pela concupiscência da nossa carne, da nossa vida. Mas que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá sustento, elementos para que a gente possa suportar, e ao mesmo tempo nos dar elemento para sair desta situação em que muitos dias temos nos encontrado. Então desistir não vai ser desculpa para Deus. É porque a luta estava grande, não vai ser desculpa para Deus. Você precisa estar com a lamparina acesa. Você precisa estar o tempo todo olhando para frente. Estou cansado, a situação ela se apresenta. Nós vínhamos para cá, queríamos vir de manhã, queríamos sair meio-dia, tudo estava no controle de Deus, e a prova é esta, que estamos aqui, já saímos um pouco tarde, já atravessamos algumas dificuldades, mas nada que impedisse de chegarmos. Eu penso que essa é a caminhada da vida. É quando você nunca poderá achar que chegar com a lâmpada acesa diante do noivo, você vai conseguir sozinho, ou as amarguras da vida, as montanhas intransponíveis vão fazer com que você pare. Você tem que entender, existe um lugar secreto aonde você abastece o seu azeite. Eis a diferença das loucas e das prudentes. Elas estavam com a reserva,
porque o noivo iria vir. Eu disse aos irmãos que todas elas ficaram sonolentas. Foram só assim? Todas. Eu vinha no carro dirigindo, o irmão Stanley do meu lado, na van, ele disse assim: pastor, teve uma hora que o senhor ficava com o olho assim, 2 horas da manhã. Eu digo, é desse jeito. Glória a Deus. Muitas vezes nós ficamos sonolentos, e a Bíblia diz que elas estavam sonolentas e dormiram. Então o problema não é dormir, o problema não é o sono. A questão é: as 5 prudentes dormiram. E dormiram por quê? Porque estavam com suas reservas. O grande problema das loucas é que, ao invés desta hora de dormir, elas irem encher suas reservas, elas resolveram dormir ao invés de encher suas reservas. Quando chegou a hora de estar com as reservas cheias, elas então perceberam e foram pedir para as prudentes. Eu disse outro dia lá na igreja, quando o irmão disse para mim: pastor, eu estou cansado, eu digo, eu também. Quando o irmão diz assim: pastor, está doendo, eu digo, em mim também. No dia que eu não amanheço com dor, eu acho que eu morri. E depois dos 40, né? Isso tudo pode. O que não pode é alguém dizer para mim: pastor, eu vou desistir. Aí eu pergunto aquela pergunta básica pastoral: você está lendo a Bíblia? Então, está orando? Ou seja, a reserva está lá embaixo, a negligência está bombando. Irmão, eu tive um professor de teologia, Jorge Vale, em São Paulo, que ele me disse uma coisa, eu disse lá na igreja, eu nunca esqueci. Ele disse: bom, Roberto, quando eu estou oprimido, 5 minutos eu resolvo isso. Como, pastor? Eu vou para dentro do quarto e começo a orar. E a vontade não existe porque eu estou oprimido, mas eu oro até sentir vontade de orar. Aleluia. Eu falo em línguas e quando eu saio dali, eu sou um homem renovado. Eu sou um homem cheio. Eu vou lhe dar uma dica: quando isso vier, vai para o quarto. Procura o primeiro lugar secreto, aonde quer que tu esteja. Glória a Deus. Pastor, é porque essa opressão já aconteceu no banco, lá para trás da porta. Vai para um lugar onde ninguém vai te apurrinhar. Todo banco tem aquele jarro grande, pois fica lá atrás. Deus, eu estou aqui, o negócio está ruim para mim. E nós precisamos entender que Ele anda conosco. Aleluia. Nós precisamos entender que correr esse risco não é necessário. Nós precisamos parar de nos esconder em uma vida aparente, como virgens que está tudo bem. Nós precisamos entender que não vivemos para sermos vistos. Esse talvez seja o grande problema da lua. A lua à noite, quando a gente olha, meu Deus, que luminosidade ela se apresenta. Só que de manhã ela é revelada. Hein? Ela desaparece e aí a gente descobre que o sol estava por trás dela dando aquela luz. Nem eu, nem o senhor, nem os senhores viveremos atrás de uma lâmpada de alguém. O Senhor diz: sois a luz do mundo. Quem brilha dentro de nós é Jesus, é verdade, mas Ele deu a cada um de nós azeite suficiente, tem nos dado
elementos suficientes para termos uma vida saudável na presença de Deus. Sabe quando nós nos sentimos oprimidos, cansados e abatidos? É porque nós não estamos sendo inteligentes. A gente precisa entender que nós somos limitados. Moisés passava o dia todinho. Próximo. Lá vem o fulano que brigou com o vizinho. Próximo, lá vem não sei quem que quer o terreno de não sei quem. Próximo, olha, esse menino aqui está dando trabalho, Moisés. Era muita gente para Moisés julgar. Aí Jetro vem e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Para, senão tu vai morrer. Divide isso. A minha esposa vive dizendo, graças a Deus por ela, filho, divide. Porque a igreja, quando perde um pastor, no outro dia está lá o pastor novo, todo de terno bonito. É a tua família que fica sem um pai. É a tua família que fica sem um homem de Deus. Porque foi. Então é importante a gente depender do óleo, do azeite. Azeite é pessoal. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito de Deus e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite, ele não pode ser dividido. Ele é pessoal, é suficiente apenas para os prudentes. A gente até brinca, passa o paletó em mim, me passa essa unção. Isso é heresia, tá? Eu não posso te dar unção, eu não posso fazer nada por você, só quem pode é Ele. A unção vem dele. Então o que Ele deu para o Senhor, Ele não deu para mim. O que Ele deu para o Senhor, Ele não deu para mim. E eu tenho que me conformar com isso e entender que Ele tem para mim o que Ele não tem para ti. Dá-me um pouco de azeite. Não. Como é que é? Isso é bom para os crentes. Vocês oram por mim, né? Técnicos. Vocês oram por mim. Não é vocês oram, né? Vocês oram por mim. Ele está sempre pedindo azeite emprestado. Eu não digo que nós não temos que compartilhar nossa luta em oração, mas é o seguinte, filho, eu não sou burro de carga. Não dá para me carregar a causa de todo mundo, senão eu morro. É por isso que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está na terra. O nosso problema, irmão, é que a gente tem um poço profundo para buscar o Espírito da verdade, o azeite de Deus, mas a gente prefere nos vitimizar. Não sei orar, não sei dizer como que oração tivesse um modelo dentro de um contexto de vida. Você vai falar para Deus o que você está vivendo no momento. Pastor, que eu não sei falar direito. Quem te disse que vai impressionar a Deus com tuas palavras? Nada impressiona a Deus como nada pega Deus de surpresa. Você sabe falar assim? Pois fala assim. Você teve pouco estudo, você teve uma pouca oportunidade de educação, ou você é um intelectual que fala muito bem. Eu vou lhe dizer uma coisa: isso não faz diferença para Deus. O que faz? Glória! Vocês conhecem muito bem aquela historinha do homem que chegou diante do Senhor e disse assim: olha, eu jejuo todo dia, eu oro todo dia, sou dizimista. E este era o fariseu. E do lado estava um publicano.
africano que diz: Senhor, eu não tenho condição de erguer os olhos, tamanha vergonha da minha desgraça, o quão eu sou miserável, eu não tenho condição de abrir minha boca, mas eu estou aqui, todo arrebentado, eu estou aqui. Essa é a graça. Aleluia. A Bíblia é muito clara em dizer que este foi justificado e não o outro. É por isso que não há brilho em nós. O brilho que há em nós foi colocado pela presença do Espírito Santo. Nem eu e nem você temos condições de emprestar azeite a ninguém. É por isso que nós temos que ter prudência, vigilância. É por isso que nós temos que entender que a vigilância, que é o ponto crucial da mensagem, e a vigilância ela te faz entender a necessidade que você precisa ter de depender. Ponha-te de pé. Eu apenas compartilhei com você lições. Eu sei que ela tem um cunho muito doutrinário. Eu sei que ela não puxa tanta glória a Deus. Mas eu não quero que você pule de alegria. Eu quero que você chore, para que você possa se posicionar. Aleluia, Jesus. Dependa de Deus. Aleluia, Deus. Seja desprovido de toda religiosidade. Não julgue a teu irmão do lado pela roupa que ele veste. Não julgue o teu irmão ao lado. Não julgue essa pessoa ao lado, porque você não a conhece. Verdade. Você não sabe a dor que ela teve. Você só pode fazer uma análise de alguém a partir do momento em que você ouve a história de alguém. As pessoas, elas são muito apressadas nisso. Nós podemos entender uma coisa na casa de Deus. A casa de Deus é cheia de ex. É ex-homossexual, é ex-drogado, é ex-prostituta, é ex-mentiroso, é ex-isso, é ex-aquilo. Quando a gente começa a contar a história, a gente fica até com vergonha de um e outro das besteiras que a gente fazia. E isso a gente só consegue olhar para a graça e dizer assim: Senhor, foi só o Senhor que fez isso, nos libertou, nos trouxe a misericórdia do amor, nos trouxe a manifestação da tua glória, e a tua palavra nos faz mudar todo dia. E o azeite que colhemos é o azeite de Deus para a nossa vida diária. É isso que nos faz respirar, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz nos fortalecer, é isso que nos faz. Você sabe, irmão, nós precisamos entender que nós conhecemos pessoas exatamente na adversidade. É quando a murmuração fica de lado e você olha o crente dizendo: vai dar tudo certo. Sabe por quê? Isso não é um saudosismo. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz que há um trono de graça, em que nós somos convidados. A Bíblia diz assim: achegai-vos ao trono da graça, onde se encontra a misericórdia e graça, para que o Senhor, no tempo oportuno, nos ajude. Então entenda uma coisa: seja desprovido de todo entendimento humano de perfeição. A questão aqui é vigiar na dependência, é saber que Deus está pronto para te abençoar. Quando tu entende que nada é, que nada tem, que tudo que eu fizer tu continua sendo nada, e que Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é tudo. Glória a Deus. Que não há tempestade
está instalado. Quando nós olhamos para esta parábola das 10 virgens e olhamos para aquelas duas casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, nós faremos um paralelo muito interessante. As duas casas estavam lá, as duas casas foram construídas, mas a diferença só vem quando vem a tempestade. Uma fica em pé, outra cai. É verdade. Isso é dependência. O Senhor está falando aqui de dependência. Glória a Deus. Eu tenho que olhar para um futuro eterno de dependência. Aleluia. Eu tenho que olhar que o Senhor conta comigo, que o Senhor quer me ajudar. Vamos orar. Vamos orar. Cadê os tangedores? Vocês estão com algum problema? A gente tem que estar tão alinhado. A gente tem que estar tão alinhado que a gente precisa focar. Focar na presença de Deus no lugar, focar aquilo que Deus está fazendo. Ninguém avalia o culto. Você não sabe o que aconteceu no culto. Se muito a gente vê alguém aceitando a Jesus, porque isso é visível, mas que ele durou, o que ele fez na vida diária. Essa tarde eu estava saindo lá do almoço, uma irmã me chamou: pastor, ano passado o senhor esteve aqui, o senhor pregou uma mensagem, que bom, eu fiquei muito feliz com essa moça, não pelo que Deus fez, mas pela lembrança da mensagem. Depois de um ano, isso é atenção, isso é comprometimento. Ela disse: o senhor pregou sobre Ana, primeira Samuel, e eu estava com Ana, e Ana, aquela mensagem me ajudou muito, transformou a minha vida, me fez continuar. Aleluia. Irmão, eu não quero e nem tenho motivação em viver pular. Se quiser pular, você pula. Se se jogar no chão, desde que você não se joga nos outros para não machucar, pode se jogar. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser pular, você pula. Mas uma coisa eu quero é que você entenda que Jesus está aqui. Uma coisa eu quero que você entenda que o Espírito de Deus quer fazer algo em sua vida essa noite. Que você ouviu uma palavra de Deus para levar guardado no teu coração. Que quando faz vigia, o noivo está voltando, pois não sabeis o dia e a hora, não sabeis o momento. Eu preciso estar pronto para o encontro, com o azeite na mão. Alguém para Jesus esta noite? Esse é um dos meus maiores anseios. Alguém que quer entregar a sua vida, depender de Deus, partir de hoje, andar cheio do Espírito Santo. Sabe o que é bom? Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo automaticamente mergulha ele na igreja. Esse é um batismo espiritual. O primeiro batismo que fazemos parte é esse. É como se ele pegasse nosso colarinho e nos jogasse lá dentro da igreja. É um batismo que defendemos ser um batismo pelo Espírito Santo. Ele joga o homem dentro da igreja. É para deixar o Espírito tomar conta. Deixa eu orar por sua vida. A quem queira oração, pode se locomover aqui. Eu entendo que preciso de azeite, pastor. Eu estou na casa de Deus, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu preciso melhorar minha visão. Eu preciso entender que faço para a glória do nome dele. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu quero sempre glorificar, eu quero sempre que o Senhor possa entender que faço tudo para o louvor do seu nome. E quando eu digo Senhor entender, não é que o Senhor não entende, mas que isso esteja muito claro em ti. Entenda uma coisa: o
Senhor sabe de tudo. Não era Abraão que precisava ter certeza, não era Deus que precisava ter certeza do amor de Abraão, era Abraão que precisava ter certeza de que ele amava a Deus. Quando o Senhor diz assim, agora eu sei que tu me amas, o Senhor estava dizendo para Abraão exatamente isso. Entende agora? Diz que é que você o ame e o ame de coração. É verdade. O vigiar acima de tudo é amar a Deus. Seja desprovido das coisas dessa vida, de buscar as coisas dessa vida com tanta intensidade e de buscar a Deus de uma forma tão aquém daquilo que é preciso. Você pode ter certeza que Deus não está esperando tu casar para Ele vir. Deus não está esperando você se formar para Ele vir. Deus não está esperando tu ter a tua empresa para Ele vir. Isto são benefícios da vida. Deus não está esperando você ter uma vida melhor. Deus está esperando você se posicionar. Aleluia! Sou servo de Deus. Glória a Deus. Estou pronto a me desgastar para a glória do seu nome. É isso que Deus quer. Feche as suas olhos. Homens de Deus, vamos orar por isso. Quantos se encontram assim? Aleluia, Deus! Deus quer te renovar, irmão.
Acontecerá.
Deus.